Eu sou a Rô. E eu sou o Tilão. E este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva. Oi, pessoal! Bem-vindos ao MPB. E o tema do episódio de hoje é Memória, Verdade e Justiça. Não, eu aposto que a Rô está ansiosa para falar sobre esse tema, porque é o assunto que ela mais gosta de falar naturalmente no dia a dia. Inclusive, gente, todo dia ela me manda um podcast aí no WhatsApp com áudio gigante sobre isso. Exagerado? É verdade que é um tema que me interessa muito e que sempre me dá um nó na garganta. Já que no nosso país, gente, nós temos uma dívida muito grande com as vítimas das violações de direitos humanos. Não vai ser um episódio fácil. Então, nós escolhemos esse tema porque o dia 24 de março é o Dia Internacional de Direito à Verdade. A verdade em relação às violações graves dos direitos humanos. E quais seriam essas violações? Então, para exemplificar, nós trouxemos aqui as execuções sumárias, como aconteceu com o Zezico Guajajara, indígena e professor da reserva de Araribóia, no Maranhão, que foi assassinado a tiros. Inclusive, amanhã completa um ano da sua execução. A polícia identificou o mandante e os autores do assassinato do índio Zezico Guajajara. As informações com o repórter Alex Barbosa. Segundo a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular, a Polícia Civil do Maranhão já encaminhou à Polícia Federal um relatório com o resultado da investigação que identificou os autores e o mandante do crime. O enterro do líder indígena Zezico Guajajara foi hoje na reserva indígena Araribóia, no centro-oeste do estado, onde ele foi assassinado na terça-feira com um tiro de espingarda. Zezico Guajajara era a principal liderança na região e já tinha relatado à FUNAI desde janeiro que vinha recebendo ameaças. Foi a quinta morte de índios no Maranhão em 5 meses. A segunda liderança assassinada neste período. Em novembro, o líder Paulo Paulino Guajajara foi morto numa emboscada feita por caçadores. Um caçador também morreu no confronto. Paulino fazia parte do grupo Guardiões da Floresta, criado pelos próprios índios para proteger a reserva de invasores. Os indígenas sempre foram um alvo de violência na história do nosso país. E na ditadura militar não foi diferente. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Comissão da Verdade, 8.350 indígenas foram assassinados durante o regime militar. Outro exemplo de violações de direitos humanos são as desaparições forçadas, uma prática muito comum na ditadura brasileira. As pessoas desapareciam e os familiares e amigos não tinham direito de saber o seu paradeiro. No nosso país, o número de militares mortos e desaparecidos foi de aproximadamente 475. Eles morreram sob tortura, tiveram suas mortes simuladas, não sei como suicídios ou atropelamentos. Seus restos mortais foram desaparecidos. É importante ressaltar que a Comissão da Verdade reconhece que o número de desaparecidos é impreciso, já que temos alguns limitantes. Um deles é o tamanho do nosso país mesmo. O Brasil é um país gigante e contabilizar sempre é uma tarefa complicada. Ainda mais se você pensa, por exemplo, nas vítimas dos campos, das zonas distantes dos grandes centros urbanos. E também se a gente leva em consideração que alguns familiares não registraram queixas. Sem contar que a Comissão da Verdade foi realizada mais de 30 anos depois do fim do regime militar, o que dificulta ainda mais ter um número preciso. E o sequestro de menores também, né, Rô? Foi um tipo de violência muito presente. Na Argentina mesmo, você podia contar depois um pouquinho pra gente. Eu sei que lá houve um esquema muito ilegal de sequestro de bebês. Quando eu fui ao ESESMA, um antigo centro de tortura e detenção que virou um espaço de memória, vi que a ditadura se apropriou dos filhos de presas políticas e entregava para famílias que eram consideradas ideologicamente adequadas para as crianças, para as famílias que eram cúmplices do regime militar. Existia inclusive um esquema de prisão de grávidas, de partos clandestinos, de falsificação de identidades, tinha umas simulações de adoções lá. Pelo que eu me lembro, assim, acho que foram mais ou menos umas 500 crianças que foram raptadas e privadas da sua identidade. Acho que vale uma visita, inclusive, assim, um dia que vocês forem pra Argentina aí no ESESMA. É verdade, Tilão. Boa dica.
É por isso que nasceu o movimento das Avós da Praça de Maio, em 1976. Era um grupo de defensoras dos direitos humanos que queriam saber onde estavam centenas de bebês nascidos em cativeiros. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? No que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Elas começaram a buscar incansavelmente pelos seus netos desaparecidos. Como na ditadura não podia existir manifestações, na verdade, não era permitido nem juntar um grupinho de mais de 3 pessoas em espaços públicos aqui na Argentina. Elas davam uma voltinha pela Praça de Maio, ponto turístico, com um lencinho na cabeça, que era uma forma delas se identificarem. Imagina que nessa época manifestar, se organizar, ter um podcast sobre memória significava correr risco de vida. A organização continua trabalhando e busca localizar e restituir a identidade de crianças sequestradas. As avós conseguiram localizar mais de 100 dos seus netos. A maioria dos bebês sequestrados, hoje já adultos, não conhecem a sua verdadeira identidade. E outro exemplo de prática desumana também é a tortura. Torturar para obter provas ou como forma de castigo é uma prática mais antiga que Cabral no nosso país. E não é coisa do passado não, acontece até hoje, apesar de ser ilegal. No Brasil, a Lei de Segurança Nacional, da época da ditadura, é a mesma que hoje em dia é usada para perseguir youtubers, servia para justificar a prática sistemática de tortura no nosso país. A tortura era justificada quando aplicada contra subversivos entre aspas aí, tá, gente? E para qualquer pessoa que era também considerada uma ameaça à segurança nacional. Ficava a critério da ditadura, escolher o que era ameaça ou não, assim, você não tinha um critério objetivo. Eles te consideravam perigoso e você era considerado um subversivo. E o objetivo da lei, de acordo com o decreto de 67, era proteger a ordem capitalista, né, do Estado brasileiro contra uma suposta ameaça comunista. Pela forma como conduziu os trabalhos da casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Para quem não sabe, o Ustra foi comandante da principal unidade repressiva da ditadura brasileira e o primeiro militar reconhecido pela justiça do nosso país como torturador. Reconhecido, né, gente? Porque, bora combinar, no nosso país, ninguém foi formalmente preso por torturar ou por crimes de lesa humanidade durante a ditadura. Por isso que hoje a gente tem presidente fã de torturador. Não é porque que o Bolsonaro fez homenagem para o criminoso, ele fez em pleno Congresso Nacional, durante a votação do impeachment da Dilma. A tortura é uma prática desumana. E pedir hoje humanidade para quem defende a tortura é impossível. A gente ultrapassou a China hoje no mortos. O quê? A gente ultrapassou o número de mortos da China hoje. O Brasil E daí? não vai... Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Um plano para o ministro? Eu sou o ministro que apresenta. Tilão, conta pra gente entender um pouquinho melhor por que o 24 de março foi estabelecido como Dia Internacional do Direito à Verdade. A data de 24 de março foi estabelecida pela ONU em 2010 em homenagem ao padre Oscar Romero, assassinado no dia 24 de março de 1980, com um disparo na cabeça, enquanto realizava uma missa na capela de um hospital em El Salvador. Isso mesmo, gente, durante uma missa. Romero era conhecido por seu ativismo em defesa dos direitos dos mais pobres e das vítimas de violência política no seu país durante a Guerra Civil Salvadorenha. Tilão, inclusive a gente tem padre sendo perseguido no Brasil também, né? Como o Júlio Lancelotti. Temos sim, Rô, acho bem legal você ter lembrado dele.
Para quem não conhece, o padre Júlio Lancelotti, ele luta pelos direitos humanos de trazer meios de subsistência para pessoas que vivem em situação de risco, né? Ele ajuda pessoas que estão na rua, travestis, gente que não tem o que comer, gente que não tem o que vestir. E ele dá, assim, acho que o básico necessário para que essas pessoas tenham humanidade, sabe? E ele está sendo bastante perseguido no Brasil por pessoas que não concordam ou que não acham que essas pessoas que estão em situação de riscos deveriam ter, né, o básico necessário. E voltando à história do Padre Romero, a data existe para frisar a importância de conhecer a verdade em situações de violação de direitos humanos, já que saber o que aconteceu é um passo importante para se obter justiça, né? Conhecer as motivações, as circunstâncias, as pessoas que participaram dos crimes, inclusive os mandantes, é um direito que as vítimas têm. Tilan, eu tenho um fato curioso para contar. Você sabia que o dia 24 de março também é feriado nacional na Argentina? É o dia da memória, verdade e justiça. Mas aqui a escolha da data não está necessariamente ligada às origens estabelecidas pela ONU. O 24 de março está associado ao golpe militar no país que ocorreu em 1976. Hoje em dia, a data do golpe é usada para homenagear as vítimas da ditadura militar no país e exigir justiça. Aqui nos dias 24 de março, acontecem mobilizações que juntam milhares de pessoas. E você já participou dessas manifestações, Rô? Sim, todos os anos. Bom, a pandemia complicou um pouquinho. Minha primeira mobilização do dia 24 de março foi em 2016 e eu confesso que eu fiquei de cara, porque eu nunca pensei que poderia haver uma manifestação massiva em repúdio à ditadura. Con banderas, afiches e imágenes con los rostros de los desaparecidos durante la pasada dictadura, la plaza lentamente se fue colmando bajo la consigna Nunca más. Abuelas de Plaza de Mayo y madres, línea fundadora, encabezaron el evento. Estamos recordando a nuestros compañeros del Colegio Nacional de Buenos Aires, detenidos desaparecidos en la época de la dictadura militar, y estamos siempre presentes en la plaza en memoria de ellos, acompañando los valores de memoria, verdad y justicia. Ainda mais que em 2016 o Brasil vivia algo totalmente diferente. Foi o ano do impeachment da Dilma e da clássica homenagem do Bolsonaro para o Ustra. Pelo que você disse, existe um repúdio bem grande por parte da população argentina da época da ditadura, né? Eu imagino que seria impensado que um deputado que fez homenagem a um torturador no Congresso Nacional seja eleito presidente. A sociedade argentina parece que não está disposta a esquecer que a ditadura no país desapareciam pessoas, torturavam sistematicamente, sequestravam bebês, enfim, cometiam vários crimes e violações contra os direitos humanos. Por que existe um repúdio massivo com respeito à ditadura por parte dos hermanos e no Brasil não? Porque o regime militar na Argentina é rejeitado pela maioria da população, enquanto no Brasil o militarismo é uma estratégia eleitoral eficiente. A pergunta que não quer calar: como um deputado que faz apologia à tortura virou presidente do Brasil? Uai, a galera decidiu estudar a história pelo WhatsApp aí, fake news pra cá, fake news pra lá. Olha, cadê a compostura? Uai, mas é bem diferente a forma como os argentinos ressignificam a data do golpe. Para vocês terem uma ideia, no dia 31 de março do ano passado, o Ministério da Defesa publicou uma ordem para que o golpe fosse comemorado no Brasil. Sem contar que o Bolsonaro recebeu em agenda oficial no Planalto o torturador Major Sebastião Curió e a viúva do Ustra. Isso mostra a tutela militar sobre a política, o que enfraquece a nossa democracia. Aceitar que no Brasil se comemore o golpe é uma forma de desinformar. O contraste entre o Brasil e a Argentina pode ser explicado a partir de diferentes pontos de vista. Pelo número de desaparecidos, pela ação dos organismos de direitos humanos, a economia, a Guerra das Malvinas, que deixou 649 falecidos e 1.082 argentinos feridos em combate. Eu acho que uma explicação muito importante para esse fenômeno também são os estados, os governos, as políticas públicas de memória. Exatamente. Quando a gente observa o período da transição entre a ditadura e a democracia, foi muito diferente a forma que o Estado argentino lidou com a ditadura. Para vocês terem uma ideia, a Comissão de Desaparecidos Políticos no país foi instaurada em 1984. Pegadinho aí com um retorno à democracia.
A comissão tinha plenos poderes para copilar e sistematizar as informações, recebia denúncias, averiguava o destino dos desaparecidos, investigava onde foram parar as crianças sequestradas. A comissão emitiu um informe chamado Nunca Mais. Para vocês terem uma ideia, na época a Argentina já contabilizava 8.961 desaparecidos. E bora combinar que era um período que as pessoas ainda tinham muito medo. No Brasil, a nossa Comissão da Verdade, como eu mencionei anteriormente, ela foi finalizada em 2016, no governo da Dilma, né? Não faz muito tempo, gente. Mas vamos combinar que a Dilma foi a presidente que mais fez pelo Brasil com a Santa Memória, né? Não é à toa que ela foi destituída do cargo e hoje a gente tem um governo civil cheio de militares. Inclusive, depois da ditadura, é o governo que mais tem militares. Na nossa transição houve luta? Houve luta. Só que as nossas instituições estavam colonizadas por atores autoritários. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. A luta por democracia no Brasil começou durante o regime militar, mais especificamente entre 1975 e 1979, quando os movimentos de vítimas, comitês estaduais e movimentos de mulheres pela anistia começaram a demandar uma resposta do Estado com respeito à localização dos desaparecidos e pedir a anistia dos chamados criminosos políticos. A Batalha pela Anistia foi a primeira manifestação pública da sociedade civil em protesto ao regime militar. Depois a gente teve as diretas jás, a gente teve que lutar por direitos básicos, como escolher de forma direta o nosso presidente. E lembrando que o nosso primeiro governo civil, o presidente foi eleito de forma indireta, e quem ganhou foi uma coalizão entre o regime e a oposição. O presidente eleito foi o Tancredo Neves, só que ele nem chegou a assumir o poder, porque faleceu semanas antes. O vice, que era o José Sarney, era um aliado histórico do regime militar. Ele havia sido presidente de partidos que apoiaram fortemente a ditadura, o Arena e o Partido Democrático Social. É óbvio que essa galera não queria memória, verdade e justiça. Aqui na Argentina, há 1.025 condenados pelos crimes da ditadura, enquanto no Brasil, os militares conseguiram se auto-perdoar. Memória e verdade sem justiça gera a sensação de impunidade. Aqui na Argentina, o emblema da luta é memória, verdade e justiça, enquanto no Brasil é memória, verdade e reconciliação, como diz a própria Comissão da Verdade. Buscar justiça e reconciliação são coisas muito diferentes e impactam na nossa sociedade. Ter memória e verdade e não ter justiça gera a sensação de impunidade. Para contar um pouco mais pra gente sobre a luta por memória no Brasil, nós temos um convidado super especial, o Alexandre Mourão, que é integrante do movimento Aparecidos Políticos. O Alexandre trabalhou na Comissão da Verdade e tem uma história de ativismo no campo da memória social. Oi, Alexandre! Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu queria que você se apresentasse e contasse pra gente um pouquinho do seu trabalho nos Aparecidos Políticos. Olá, tudo bem? Então, eu sou do coletivo desde o começo, né? Eu sou atualmente professor de psicologia e também artista visual. E integro o coletivo desde 2010, quando a gente surgiu, a partir de algumas intervenções urbanas que a gente começou a fazer. E sempre que a gente fala sobre o coletivo, a gente remonta aí a cerimônia de velamento do corpo do Bergson Gurjão Farias, que foi um desaparecido político da ditadura militar, né, que ele foi encontrado depois de 37 anos. E aí eu tive na cerimônia de velamento do corpo do Bergson em 2009, lá na Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará. E aquela cerimônia, aquele evento histórico me marcou bastante. E depois daquilo eu comecei a ficar mais atento a essas questões da memória. Eu fazia parte do movimento estudantil, mas não me ligava muito, né? E aí eu comecei a reparar que lá em Fortaleza tinha muitas homenagens a ditadores nas ruas, nos prédios, e poucas pessoas sabiam quem era o Bergson Gurjão. E aí eu também fazia parte de um grupo de pesquisa chamado Meio-Fio, que fazia discussões sobre a chamada arte pública relacional. E aí juntou as duas coisas, a política no movimento estudantil e essa arte pública, a arte urbana, e a gente começou a pensar em intervir na cidade. Daí que foi em 2010 esse começo da nossa primeira intervenção, né?
E desde então a gente tem feito muitos trabalhos nessa temática, assim. Nenhum de nós tem relação com algum morto ou desaparecido político, salvo eu que tenho um tio-avô que ele foi preso político, né? Mas o resto do grupo nenhum tem. E esse compromisso mesmo com a memória, a necessidade de saber o que se passou para não repetir. Eu e o Tilão, assim como a maioria dos integrantes do coletivo, também não somos parentes, filhos ou netos de desaparecidos políticos, de vítimas da ditadura. Mas assim como você, nós não deixamos de ter um compromisso com a memória do período. Para nós é um compromisso social, né, com as gerações presentes e futuras. Alexandre, e como você observa os retrocessos atuais com respeito à memória no nosso país? Assim, desde do golpe parlamentar que tirou a Dilma em 2016, eu acho que o negócio se aprofundou. Mais precisamente, a partir de 2013, não que eu acho que 2013 tenha tido manifestações apenas da direita, né? Também o próprio campo progressista foi para as ruas, mas lá já começou a gente escutar aqueles gritos de intervenção militar e nunca imaginávamos que as pessoas que estavam pedindo a intervenção militar iam conseguir o poder. E aí que conseguiram em 2018, né, com o Bolsonaro. E como eu vejo, é um total desmantelo mesmo, assim, assim como hoje em dia existe uma prática deliberada do governo de realmente praticar o extermínio da população, né, com essas medidas de negação da vacina, né, medidas de crítica ao isolamento social, assim como existe essa prática deliberada, existe também a prática deliberada deles de promover as quebras das políticas de Estado que foram criados desde do processo de redemocratização, seja com a Comissão Especial dos Familiares e Mortos Desaparecidos Políticos, que está também praticamente acabada, assim, seja com a Comissão de Anistia também, que o que a ministra Damares tem feito é justamente promover, está tirando basicamente algumas indenizações que tinham feito alguns ex-perseguidos políticos, né, também promovendo uma antipolítica, vamos dizer assim, das memórias. E também com o que foi a própria Comissão Nacional da Verdade, né, que a gente não vê nenhum tipo de política de tentar manter as recomendações, né, de colocar em prática as recomendações. É como se, na verdade, as recomendações que foram publicadas no relatório da Comissão da Verdade fossem todas na contramão, justamente, né? Então, o que eles estão fazendo é isso deliberadamente. Então, assim, a gente meio que com a vitória do Bolsonaro, imaginávamos que ia vir essa onda aí de uma política totalmente de quebra das conquistas dos movimentos sociais, né, dos familiares e mortos desaparecidos políticos, mas como um familiar e como um movimento como um todo, né, até pessoas que nunca tiveram relação. Então, isso para a gente, enquanto coletivo, serviu como foi um baque no começo, né? Principalmente a partir de 2016. A gente parou de fazer muitas intervenções urbanas, porque eu acho que muita gente sentiu, né, o golpe, sentiu a conjuntura batendo, assim. Até hoje é difícil, né, manter o gás para a luta, mas, enfim, o que a gente sentiu, pegando um panorama geral, falando do coletivo, foi a necessidade de continuar o nosso trabalho, justamente porque é isso que eles querem, de certa forma, né? Terminar com essas políticas, as lutas, as reivindicações. É muito triste lutar por memória e ver os desmontes do governo do Bolsonaro. Eu imagino o baque que o coletivo sofreu. Mas a gente falou dos desmontes do governo com relação às políticas de memória. E a sociedade? Como a sociedade brasileira tem recordado a ditadura? Você acha que a nossa democracia está em ameaça? Sim. Eu acho assim, que pelo próprio fato de parte da população brasileira ter eleito o Bolsonaro, eu acho que já representa um pouco essa ideia de esquecimento do que foi isso, né? Porque parte das pessoas sabiam que o Bolsonaro apoiava a ditadura, o que foi a ditadura, né? Apesar dele não falar esse nome,
que ele homenageou o brilhante Ustra na sessão lá do golpe, do impeachment da Dilma. Então, eu acredito que parte das pessoas sim sabiam, né? E para falar a nível geral, assim, eu tenho algumas pesquisas que falam sobre a crença do brasileiro na democracia, né? Então, o Datafolha fez algumas pesquisas recentes, de um ano para cá, que tem colocado uns números bem preocupantes assim, a respeito dessa crença na democracia, que, por exemplo, pergunta o que você acha se é ditadura ou democracia, e as pessoas falam que tanto faz. Então, não tenho agora precisamente esses números, mas em torno de 30%, por exemplo, que é a margem de pessoas que apoiam o Bolsonaro atualmente. É justamente essa margem que tem a descrença na democracia, né? Então, se você fosse colocar um percentual aí de pessoas que têm essa, vamos dizer, um padrão, né? Um funcionamento aí psicológico de descrença nisso, talvez fosse esse número, né? Que eu acho um número bastante preocupante. Então, inclusive até entre jovens também a gente tem visto alguns números aí de descrença na democracia mesmo, né? E Alexandre, a pergunta que não quer calar: há esperança para o Brasil? Curioso que quando eu estava conversando com as colegas do grupo de arte Calerreiro, a gente fez uma entrevista com elas, né, para o nosso livro agora de 10 anos, que inclusive vai ser publicado agora no dia 1º de abril. Para quem não sabe, o Arte Calerreiro, arte de rua em português, é um coletivo artístico que trabalha com o tema memória aqui na Argentina. Eu fiz a mesma pergunta ao final para ela, né? O que você diria aos companheiros brasileiros sobre o quadro aí de necessidade de lutar, né? Essa esperança e tudo. E aí, enfim, a Lore, que é uma das integrantes, ela também não colocou muitas esperanças no momento, assim, né? Mas eu sigo um pouco aquela insígnia, aquela máxima do pessimismo teórico e otimismo prático, feito lá pelo pessoal da escola de Frankfurt, né, se não me engano. E aí você pensa um pouco, né, nesse prognóstico difícil, mas aí na prática você vai atuando, vai tentando fazer ações em torno dessa necessidade de lutar pela memória. E muitas vezes eu acho que é uma luta constante da própria vida como um todo. E eu acho que nesse sentido entra a contribuição da arte. A arte justamente ela dá conta de tentar elaborar os traumas, e não só de pessoas que passaram pela ditadura, também nós mesmos atualmente, com essa pandemia, com esse contexto todo, né? Agora sim, o que eu vejo é que tem tido alguns sinais aqui no Brasil É difícil, né, no contexto da pandemia, a gente falar até sobre a esperança toda, né? Mas eu tenho visto alguns sinais. Agora, por exemplo, é inegável que essa anulação aí do julgamento do Lula, né? E também da suspeição do juiz Sérgio Moro, que ele representa de certa forma, uma prática jurídica de exceção, né? O que foi ali os julgamentos da Lava Jato, que a gente pode até fazer alusão aí, até o próprio ministro Gilmar Mendes fez alusão do Tribunal da Lava Jato com algumas práticas da ditadura militar. E, enfim, e aí eu vejo como isso como um respiro, o próprio discurso do Lula, e saindo do Lula também, falando dos movimentos sociais, esse movimento, por exemplo, Vozes do Silêncio, que está atuante, algumas medidas de advogados, de juristas que continuam tentando que os casos fiquem aí existindo, né? Teve o caso da Inês agora recentemente, que foi uma pessoa torturada na Casa da Morte, que não sei se o torturador dela já foi levado para o banco dos réus, mas teve um avanço jurídico aí no caso dela, por exemplo, né? Então, aqui e acolá tem algumas iniciativas que nos mobilizam. Então, eu, por exemplo, estou nesse movimento Vozes do Silêncio. Então, eu tenho visto pessoas de todo o Brasil que estão atuando. Então, eu faço, por exemplo, a menção aqui tenho aqui no Brasil o chamado Grupo Filhos e Netos por Memória, Verdade e Justiça,
que é uma turma lá do Rio de Janeiro, sabe? Trabalho super interessante. Aí é nós lá em Fortaleza, aí tem uma turma em São Paulo, tem uma geração nova aí também que está fazendo esses embates. Sejam pessoas ligadas a movimentos sociais, sejam pessoas que não tenham nenhum tipo de ligação com movimentos sociais, como o youtuber Felipe Neto, que criou uma plataforma para fazer a defesa de pessoas que estão sendo perseguidas pelo governo, né? Porque ele mesmo foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura militar. Então a gente vê, inclusive, pessoas que não têm nenhum tipo de referência ou proximidade com o dito campo progressista da esquerda, que estão fazendo esse embate com o governo Bolsonaro. Nesse sentido, isso é um alento, talvez possa ser encarado como uma esperança, eu vejo dessa maneira, né? Bom, Alexandre, muito obrigada pela participação no nosso podcast. E bora pra luta, né? Para que as vítimas de direitos humanos no nosso país não caiam no esquecimento.